Tá gravando, a latência não subiu. Acho que a gente não vai ter problema. Como é que tá o áudio? Tá arrastando? Até o momento tá de boa. Tranquilo, né? Pronto, então acho que a gente não vai ter problema não. Vai ter problema mais quando, boa tarde, quando chegar próximo das 3 da tarde aqui. Então, deixa eu abrir aqui o livro. Abrir com... Página... Inequação. Na verdade, é equação ainda, né? A gente não falou de equação, falou apenas a comparação de base. É 176. 176, como o livro é 2 páginas, vamos botar a página 90. Cai na 169. Função. Pronto. Chegou aqui. Transmitir, reproduzir tela. Professor, com licença. Tem uma pergunta sobre a semana. A gente está na semana 16 ou 17? Nós estamos na semana 17, porque houve um feriado no momento que caía na semana e a escola instruiu a que não fizesse atividades, nem aula remota, nem atividade para entregar naquela semana. Mas nós estamos oficialmente mesmo na semana 17. Ok. A próxima semana seria já de encerramento de fato do curso, que ela O professor encerra vai ter o... uma última atividade? Eu acredito que não. Isso vai acontecer se porventura a gente não conseguir terminar o conteúdo. Aí a atividade dessa semana vai ter todo o conteúdo. E Aí o que eu poderia fazer era, conforme for, lançar uma atividade que seria como um bônus, né, para aqueles que participam, que seria atividade de reposição. Então, nessa semana em específico, se a gente não tiver assunto nenhum para dar, você poderia enviar uma tarefa que você perdeu. Aí isso contaria como uma reposição, vamos dizer assim, uma recuperação de segunda ordem. Compreende? Mas só se a gente conseguisse terminar tudo hoje. Caso não, o que sobrar da aula de hoje vai ser lançado na semana que vem e, porventura, teremos atividade para esse conteúdo. Tá a reprodução aí? Já estão conseguindo visualizar? Deixa eu só lembrar aqui o que a gente viu. Então, daqui, a partir de logaritmo, a gente definiu a função, visualizou a questão da curva, percebeu que ela também tem aquele probleminha com a base, que ela não pode ser igual a 1, nem tampouco um número inferior a 0. E percebeu que a base está dividida em duas regiões, né? Uma região que está entre 0 e 1 e uma região que está posterior a 1. Depois a gente definiu a questão da função, e aí teve uma condição a mais, porque além de eu estar preocupado com a base, que é ser diferente de 1 e ser maior do que 0, eu tenho também a condição que o b tem que ser maior que 0, porque a gente precisa garantir que a entrada, né, seja um número positivo. Professor, o senhor pode aproximar um pouquinho? eu ia pedir isso agora. A gente falou disso aqui, definiu a função, viu a construção do gráfico dela, ficou com uma atividade para vocês fazerem, e depois a gente falou sobre a comparação do logaritmo da mesma base, que na verdade é o estudo do sinal da imagem, né? E aí a gente tem duas regiões, né? A região quando o caso era maior que 1, que é a base ser maior do que 1. Então o gráfico ele era crescente, e a partir daí a gente sabe que um comportamento crescente, eu pego a ordem que está dos números, dos valores que são obtidos para x, né, que vem do domínio. Então, quem estiver à frente vai ter imagem maior, no caso onde é maior que 1, por ela ser crescente. Já quando eu estou no caso entre 0 e 1, o gráfico da função tem um comportamento decrescente. A gente fez uma brincadeirinha para vocês perceberem esse gráfico com papel. Espero que depois vocês tenham conseguido fazer em casa para ver isso direitinho. E como ela é uma função decrescente para o caso entre 0 e 1, aquele no valor de x que estiver à frente de um dado outro valor, ele terá sua imagem menor.
né? Então, quem estiver à frente tem margem menor, ou seja, o y para aquele número é menor porque ele vai estar mais abaixo no nosso gráfico. E aqui tem um resumo que vocês devem ter visto aí na aula passada. Então, para o caso A maior que 1, traçado desse sentido, para o caso entre 0 e 1, voltado para baixo. Crescente e decrescente, respectivamente. Fizeram questão dessa parte de cá. O que interessa para a aula de hoje é falar de equação. A gente já sabe que equação é o ato de igualar, né? Então, você está igualando uma função a outra, uma função a um número. Quando a gente iguala um número a outro número, a gente está fazendo um teste lógico para ver se aquilo ali é verdadeiro ou é falso. Então, vamos lá. As condições permanecem as mesmas, tá? Essas são condições de base, ou seja, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. A gente já explicou isso nas 2 semanas anteriores, porque isso deve ser dessa maneira. E agora a gente tem essa construção aqui. A primeira delas é uma função que está associada a um número. Então, eu estou igualando uma função logarítmica a um número real, onde esse número é um número real qualquer. Ou seja, pode ser qualquer coisa, negativo, positivo, número racional, irracional, não interessa. Por que pode ser isso? Quando a gente olha para cá, a gente está vendo que o traçado do gráfico, tanto para o caso entre que é maior que 1 ou entre 0 e 1, a imagem são os valores de y, são todos os números reais. Ó. Todos esses valores são marcados aqui, dos dois casos. Que significa que qualquer resposta pode sair de uma função logarítmica. A gente apenas fica preso, no caso da função logarítmica, ao domínio. A gente fica restrito ao domínio ser valores maiores do que 0. Então, se eu estou nessa condição aqui, a gente vai adotar aquela propriedadezinha que a gente viu que a função exponencial é a inversa da função logarítmica. E aí eu passo o log para o outro lado, o lado de cá. Que nem a gente faz com x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4. Aí a gente passa o quadrado para o outro lado. Só que quando a gente passa o quadrado para o outro lado, ele vai com a sua função inversa. E a função polinomial de segundo grau tem como função inversa a função radical de índice 2. É por isso que quando a gente passa o x ao quadrado para o outro lado, ele vai como uma raiz quadrada. Já nesse caso, a função que está desse lado é a função logaritmo, e a inversa da função logaritmo é a função exponencial. Então, quando eu pego o log e lanço ele para o outro lado da igualdade, esse log está indo como uma função exponencial de mesma base. Então, o azinho está indo aqui, ele vira base do que estiver do outro lado. Estão vendo aqui? Vou pegar um exemplo para a gente poder discutir. Depois eu volto para falar do segundo. Por exemplo, esse aqui é um exemplo em que eu tenho uma função logarítmica aqui. É uma função, inclusive, composta, né? Porque a função ela é logarítmica, porque eu tenho essa estrutura aqui. Ela é de base 2, que quer dizer que é uma base maior do que 1. Então, é uma função crescente. Só daí a gente já sabe. O logaritmando dela aqui é uma função de segundo grau, que vai comprometer um pouco a questão do gráfico, né? Mas eu estou igualando a um número. Então, eu estou, de fato, nesse primeiro caso. É o caso 1. Tá? Então, eu vou pegar esse log e vou passar para o lado de lá. Então, a base do log vai estar como base aqui. Então, o que era log disso tudo aqui, igual a 2, vai ficar somente o que estava dentro, igual a 2 ao quadrado. Não confundir aqui, esse 2 que apareceu aqui como base da exponencial é exatamente o 2 que está aqui embaixo. Ah, para não pensar que essa base, porque é pequenininho, ele passou para o outro lado como potência. Isso não é verdade. Só mostrar aqui para deixar claro. Ó. Aqui está o A, ele passa para o lado de cá, não como potência. Se ele tivesse passado como potência, aqui ficaria K elevado a A. Mas ficou A elevado a K. Então, o número que está do lado de cá é que virou a potência. Então, esse 2 grande que está aparecendo aqui é essa potênciazinha pequenininha aqui em cima. Ele foi muito ruim nesse exemplo, nesse aspecto, né? E essa base 2 pequenininho aqui se tornou esse 2 grandão aqui, que é a base dessa exponencial. Certo? Aí ia dar 3 e menos 1. Calculou já? Aqui calcula, né? Fica 4. 4 passa para o lado de cá, ele vem com menos 3. 1 somado com menos 4, menos 3. Aí fica aqui uma equação de segundo grau, resolve-se ela e chega às duas soluções. Como não foi feita nenhuma manipulação direta aqui,
A gente só quer o valor de x para a qual essa igualdade é verdadeira. Então, esses dois são soluções. Só que são os valores de x aqui, ó. Isso, 3 e menos 1. Ele não está dando aqui nenhuma condição com relação ao valor do logaritmando, embora ele devesse, né? Mas como aqui é uma função de segundo grau, vamos deixar 3 e menos 1 como solução também. Todas as duas soluções estão sendo válidas nesse momento. Esse exemplo aqui ainda é um caso onde está igual com o número 1. Então, o que é que a gente faz? Eu tenho aqui log. Primeiro, eu tenho uma função dentro de uma função aqui. Conseguem perceber isso? Eu tenho aqui a função mesmo que a gente está trabalhando, é a função log. Eu não estou vendo ninguém aqui embaixo, isso significa o quê? A base é 10. Base 10, certo, perfeito. E dentro aqui do logaritmando é também uma função log. Então pode ser que eu faça uma recursão aí, aplique essa função 2 vezes. Então aqui ele já está organizando, ó, botou 10 para ajudar. Então esse 10, primeiramente ele está passando para cá como base. Então vai ficar somente o que estava dentro, que é log de x na base 10, é igual a 10 elevado à primeira, né? Olha o 1zinho aqui que virou potência. Aí eu calculo esse cara. 10 elevado à primeira dá? 10. 10. Pronto. Novamente eu estou numa função logarítmica aqui, ó, que está dentro de uma equação. Então agora eu vou passar isso. O 10 para o lado de cá e vai ficar 10 elevado a 10. Não dá para calcular isso aqui, né? Vai ficar assim mesmo. 10 a décima não é um negócio bonito de se ver. É melhor colocar o valor, não? Direto? Oi? Pode Poderia ser. também colocar o valor Uma frequência de 10 zeros, né? Pode ser. Mas assim tá tão resumidozinho. Sei lá. Bom, esse aqui não, esse aqui a gente vai ter que voltar para lá para poder explicar, tá? Porque agora eu tenho um log associado a um log. Vamos voltar para cá. Então, ó, no segundo tipo, eu não estou associando mais uma função logarítmica, que é isso aqui, igualando a um número. Mas sim, eu estou pegando uma função logarítmica e igualando a uma outra função que também é logarítmica. Certo? Isso aqui fica meio que parecido com o que a gente fazia quando a gente estava fazendo de equação exponencial, que a gente pegava as exponenciais, simplesmente cancelava elas e ficava apenas com as funções. Como a gente pode ver aqui, ó, esse logzinho é na base A, esse logzinho aqui é na base A, vai ficar dessa maneira. Porque cancelou e essa igualdade tem que ser maior que zero. É uma condição que ele está pedindo que aconteça. Ô, Por quê? professor, Oi? com licença. Tem um pessoal pedindo para o senhor aceitar para eles entrar na Pedindo aula. para entrar? É. Gabriel. Pronto. Por que que essa condição dessa igualdade entre f de x e a g de x tem que ser maior que zero? Ninguém? Por causa das condições da própria função exponencial. Essas condiçõezinhas aqui, ó. Cadê aqui? Log de b na base A, isso é verdade se a for maior que zero e a for diferente de 1, né, que é a condição para estar dentro de um logaritmo, mas como é uma função logarítmica, eu preciso exigir que o logaritmando seja b maior que zero. Então, por mais que nessa etapa aqui eu cancele esse cara com esse cara, e aí fique somente com f de x igual a g de x, mas eu preciso da garantia de que esse carinha que estava aqui e esse outro carinha que estavam aqui, eles eram maiores do que zero. Para dizer que essa função logarítmica estava bem definida e ela poderia ser calculada. Ah, mas por que eu tenho aqui isso? Saiu um 3 e saiu um menos 1. Aqui saiu isso porque isso aqui é solução de x. Tá? Isso é solução de x. Se você pegar esse menos 1 aqui e substituir
Dentro dessa função, você vai ficar aqui ó, com menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Menos 2 vezes menos 1, que vai ser 2 positivo. Então, 1 mais 2, né? Formado com 1. Então, esse cara aqui, ó, essa função de segundo grau aqui, tem resultado 4. Ou seja, a condição dela ser maior que zero está garantida. Eu preciso que o logaritmando seja maior que zero. Tá? Então, não confundir achando que, porque a solução dessa anterior aqui deu menos 1, quer dizer que o resultado que saiu aqui dentro do parêntese saiu um número negativo, que não é verdade, não pode sair número negativo. O que eu achei que ficou falho aqui nessa condição é que, tá, nesse momento não está falho porque aqui é uma equação. Mas se eu fosse olhar isso aqui como uma função, eu precisaria conhecer os casos em que essa função de segundo grau ela é maior que zero, como ela é que é voltada para cima, né? Eu teria que ser os momentos a partir das raízes, sem contar com elas, e para fora das raízes, que seria setor onde ela é maior do que zero. Então, esses valores podem fazer com que a função admita uma solução. Vamos voltar para cá. Aqui a gente já entendeu como resolve. Aí agora a gente volta para cá. Eu estou olhando para essa equação, estou vendo que aqui é uma função log, na base 3, e dentro tem uma função de segundo grau. Isso está igualado também a uma função log, só que é uma funcional de primeiro grau aqui, também na base 3. Aí ele aqui está testando algumas condições. Ó. Devemos ter que a igualdade entre esses dois, então ele já cancelou primeiro, e igualou somente os logaritmandos, x ao quadrado menos 1 e x mais 1. Quando ele calculou os dois, ele está dizendo, ó, isso aqui é maior que zero? Alguém pode dizer? É ou não é maior que zero essa igualdade aí? Não sei. Eu não posso afirmar. Tem um já maior que Primeiro, zero. desse lado de cá, o que é que eu tenho? Desse lado de cá, eu tenho uma parábola, né? Sim ou não? Sim. Sim. Uma parábola. E do lado de cá, eu tenho que gráfico? Uma reta. Uma reta. Uma reta. Esse eu vou fazer com calma, porque aqui só está fazendo a álgebra, mas eu gostaria que vocês vissem isso aqui graficamente. Então, a gente vai fazer isso aqui no GeoGebra. Como eu estou dizendo que essa função está igualada a essa, quer dizer, eu quero saber exatamente o momento onde os dois gráficos estão se cruzando. Então, aqueles dois pontinhos onde eles se cruzam é que vai ser a solução para mim. Eu vou abrir aqui o GeoGebra e a gente vai calcular isso. Deixa eu ver onde é que está o GeoGebra. GeoGebra. Ué, isso é uma foto, não o GeoGebra não. Pesquisei errado. GeoGebra. Peraí, deixa eu baixar aqui. Pronto. Vou reproduzir aqui, cancelar essa reprodução e reproduzir a tela do GeoGebra. Agora, reproduzir uma guia. Não, não é uma guia não. Tem que ser reproduzir uma janela. Uma janela. Estranho. Estou pedindo para reproduzir uma janela e ele não está apresentando o GeoGebra como se ele não estivesse reconhecendo. Deixa eu botar a tela inteira. Quando chegar a tela inteira, vocês avisam. Rapidinho, vou aqui. Um minutinho. E a partir daí, você fala, pode ninguém ouvir, né? Voltei aqui. E aí, chegou a tela? Agora chegou. Chegou. Exibir os eixos. Agora eu vou colocar. Eita.
Espero que não tenha dado pau aqui. Vamos lá. Aqui, a primeira função é x² menos 1. F de x é igual a x² menos 1. Tá? Então, se a gente fosse montar nossa tabelinha, quando vocês desenhassem no papel, seria esse o desenho do gráfico. Tá? Da primeira função. Tá aqui. A segunda função é x mais 1. Vou colocar aqui. G de x é igual a x mais 1. Tá vendo os dois gráficos aí? Sim. Pronto. Esses dois momentos aqui que a gente tá vendo, deixa eu voltar para cá, que aqui tem uma função que a gente pode chamar de interseção. Acho que ela está oculta ainda. Interseção, cadê? Aqui. Interseção entre dois objetos. Pronto. Ele marcou aqui os pontinhos. Espera aí. Pronto. Respondi aqui ao rapaz. Então, esses dois pontinhos... Eita. Esses dois pontinhos aqui, eles são os momentos em que as duas funções se igualam. Que são os momentos em que essas duas funções se igualam. Só que, normalmente, em uma prova, não é isso aqui que vocês vão fazer. Isso aqui foi mais para vocês conhecerem o que é igualar duas funções. O ato de igualar duas funções são verificar os momentos em que os y coincidem, ou seja, tem os mesmos y para os mesmos x. Se eu fosse localizar esse ponto aqui, o x dele, digamos, o 2 aqui, está aquilo bem localizado, e o outro ponto dele, o outro x, estaria aqui, é o menos 1, que faz com que o y dê 0 para as duas funções. Então, essas seriam as soluções para essa função. Só que, qual é a condição que ele está dizendo aqui? Maior que 0. Maior Ser que 0. maior que 0. Essa condição de ser maior que 0, a gente sabe que é com relação à imagem. Então, essa imagem aqui, ela está sendo igual a 0. Y é igual a 0 para as duas funções. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 0 para as duas funções. Então, ela não satisfaz a condição. Aquela que satisfaz a condição é quando x é igual a 2, que o y é igual a 3. Y é igual a 3 é maior que 0. Então, a resposta para isso aqui seria essa solução que a gente está vendo aqui, igual a 2. Claro, vocês não vão fazer dessa maneira. Vocês não vão usar o GeoGebra para resolver isso. Vocês vão resolver de forma algébrica. E como é que faz isso? Testando aqui, ó, as soluções. A primeira condição, x mais 1 tem que ser maior do que 0. Onde é que uma função de primeiro grau ela é maior que 0? A partir da raiz, né? Excluindo a raiz. Então, a função f de x igual a x mais 1, quando você iguala ela a 0, você descobre que a raiz do gráfico, né? Que é o que a gente pode ver aqui, é no momento x igual a menos 1. Então, a partir daquele ponto, essa função aqui ela é positiva, ela está acima do eixo. A gente viu isso lá em função de primeiro grau. Já quando eu olho para essa outra, é uma função de segundo grau, com parábola voltada para cima, já que o a é maior que 0, ela vai ser positiva a partir das suas duas raízes, né? Só que para fora dessas raízes, ou seja, para o lado de cá ou para o lado de cá. Então, vai ser aberto em menos 1 até menos infinito, aberto em 1 até mais infinito. Está aqui, ó, x2 ou x menos 1. Você teria que fazer o estudo do sinal para as duas funções que vocês já conhecem, saber em que momento elas são positivas, né? Então, a de primeira, né, a função de primeiro grau, ela é positiva a partir do menos 1. A de segundo grau, ela é positiva anteriormente ao menos 1 ou depois do 2. Francamente, com isso, você já conseguiria chegar na resposta, porque você sabe que essa é positiva a partir do menos 1. Já de baixo, você está vendo que ela é positiva na primeira situação, né? Aberta em menos 1 para trás, já não coincide com a de cima, porque a de cima é positiva do menos 1 para frente. E essa de cá é do menos 1
para trás. Então, a única perna que poderia ser coincidente entre as duas seria a parte que seria do 2, né, aberto em 2 até mais infinito. Só que a gente não está procurando inequação aqui, a gente está procurando igualdade. E o momento em que elas são iguais, a gente teria que checar resolvendo isso aqui. O livro não está fazendo isso, mas a gente vai fazer algebricamente também. Como é que eu vou verificar a igualdade numérica entre essas duas? Eu vou simplesmente transformar elas em uma única função, passando todo mundo que está do lado de cá para cá. Então, vai ficar aqui x ao quadrado, isso vai vir para cá como menos x, né? Menos x, e esse cara vai vir para cá menos 1. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Vocês podem resolver isso aí para a gente chegar no resultado? Sim, rapidinho. Façam aí, porque a gente veja como a gente está fazendo. A gente está resolvendo esse exemplo do livro de, acho que, 3 maneiras distintas. A do livro é só fazendo análise. Ele está só olhando e está dizendo, olha, essas duas regiões, para elas ficarem coincidentes, ocorrem nesses 2 pontos. Só que ele não está fazendo esse cálculo que vocês vão fazer agora. De 1 e 2, vem que só podemos ter x igual a 2. Mas ele não está calculando isso. Então, se ele não está calculando isso, alguém tem que calcular. E esse alguém são vocês. Fica 2 e menos 1. 2 e menos 1, né? 2 menos 1. Ah, tá. Então ele já calculou aqui também. É que eu não tinha visto essa parte. Ele também resolveu essa equação de segundo grau. 2 e menos 1. Assim como as raízes da principal, né? Ah, não. Eu confundi. As raízes da principal era menos 1 e 1. 2 e menos 1 é as raízes já da junção das duas aqui, que é o que eu pedi para vocês calcularem. Ok. Se a gente já tem as raízes, aí agora a gente checa os intervalos. Como a gente descartou o intervalo anterior ao menos 1, então não posso usar essa solução. Então, a solução onde os dois são positivos, né, é a partir do menos 1 e a partir do 2. Do 2, não. Nessa solução aqui, ficou a partir do 1. Eu que estava confundindo. É aqui, a partir do 1. Do 1 para mais infinito. E aí, o único ponto que cai dentro é o ponto 2. Eu acho que eu confundi mais vocês, porque eu achei que isso aqui era a solução do x² menos 1. Como eu não calculei, assumi isso. Mas vocês conseguem aí corrigir esse lapso, revendo isso aqui com calma. Volta para cá. Então, 2 formas de resolver. A primeira delas, se for igualado a um número, faça apenas a transformação em função exponencial. Está aqui. Se for igualado a uma outra função, eu me livro dos logs, desde que eles tenham a mesma base, isso tem que ficar claro. Senão eu não posso fazer isso, aí eu vou ter que calcular do jeito conhecido mesmo, que é passando a propriedade. Quando chega nessa etapa, aí a gente resolve verificando os momentos em que ela é maior do que 0. Não é simplesmente igualar, é igualar e localizar os pontos onde elas estão maiores do que 0. Essa daqui, ela vai ter um pouco mais de jogo de cintura, porque ela vai cair em uma transformação, mas o resultado seria praticamente o mesmo. Então, não está sendo igualdade direta, como a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem uma subtração entre duas funções logarítmicas e elas estão igualadas a um número. Então, para se livrar dessa situação, o que é que foi feito? Foi feita uma transformação com relação ao log, para não trabalhar com ele diretamente, já que eu tenho uma operação. Por quê? Porque se eu simplesmente dissesse assim, não, eu vou isolar esse cara daqui para fazer do jeito do segundo caso. Então, eu vou passar esse cara para o lado de cá. Só que quando eu passo esse cara para o lado de cá, ele vai ficar do lado de cá somado com um número. Vai ser uma função log mais um número. E ainda assim eu vou ter problema para cortar os logs, porque ele não vai estar sozinho o log do outro lado. Então, a melhor estratégia aqui é dizer, ó, tá vendo aqui onde tem log de x? Vou escrever y no lugar. E aí eu vou começar a conta.
Quando fez isso, aqui vai ficar 2y menos y sobre 4, né? Tá aqui, igual a 7 oitavos. Quando cai desse jeito de cá, você pode resolver isso aqui da melhor maneira para você. Ou calculando o mínimo, ou que nem o livro aqui, multiplicando todo mundo por 8, que é o denominador de ordem mais alta. Como ele multiplicou todo mundo por 8, aqui vai ficar 16, aqui vai ficar menos 8, né? Só que vai ficar aqui menos 8 dividido por 4, que vai dar menos 2y, e multiplicar esse cara aqui por 8, eu vou cancelar diretamente para não ter que multiplicar e depois dividir. Quando cancelo, fico somente com o 7. E aí a expressão ficou reduzida a isso. Opero esses dois carinhas, que eles têm o mesmo y, né? Então, 14, oi? 14y. Isso, 14y igual a 7, passo 14 para o outro lado, y é igual a meio. 1 sobre 2. Uhum. Quando eu chego nessa situação aqui, isso não é a resolução do problema, esse é o valor que eu consegui comprimir para chegar a um y. Quando chegou nesse y, aí agora eu volto, olha, y, na verdade, é log de x. Então vai ficar aqui, log de x é igual a y, se somente esse log de x foi igual a meio. Aí agora, sim, eu recaí no primeiro caso. Aí do primeiro caso eu vou passar esse base aqui, que é 10, para lá. Então vai ficar aqui, 10 elevado a meio é igual a x. Ou seja, x é igual a raiz quadrada. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a guia do livro. Senão, ainda bem que eu botei tela inteira, porque senão eu ia ficar falando aqui a explicação e vocês iam ficar olhando só o GeoGebra. Pronto. E essa segunda? Essa segunda a gente está resolvendo bem parecido com essa, né? Só que, claro, vai cair aqui na equação de segundo grau. Novamente, eu tenho aqui uma função logarítmica subtraída por outra função logarítmica. Então, não adianta. Por mais que eu passe para o outro lado da igualdade, ainda vai ficar com uma soma com uma constante. Então, ao invés disso, eu faço essa transformação, chamo log de x em y, e aí vai ficar y ao quadrado menos y menos 2, que é uma equação de segundo grau, que é essa de cá, que a gente já tem as duas raízes, 2 e menos 1, tá aqui, então y vai ser 2, ou y vai ser igual a menos 1. Lembrando que aqui é o y que é igual a 2 e o y que é igual a menos 1, ou seja, a imagem da função log que é igual a 2 ou igual a menos 1. E ela pode, a gente viu que a imagem da função logarítmica, ela pode ser qualquer número real, então também pode ser negativo. Quem não pode ser negativo é o logaritmando, é aquele cara que está dentro do log, que seria, no caso, o x. Então, ó, log de x igual a 2 e log de x igual a menos 1, porque eu tenho duas soluções. Passo o 10 para lá, 10 ao quadrado, então x é igual a 100, passo o 10 para lá, 10 elevado a menos 1, que é um décimo, ou 0,1 se preferir. E aí tem as duas soluções, 100 e 1 décimo. Não é uma transformação difícil, o máximo que vai acontecer aí vai ser aparecer uma outra propriedadezinha para vocês brincarem no meio do caminho. Então vamos avançar. Daqui vai sair uma das questões. Aqui é a propriedade direta, né? Caso 1 ou caso 2. E aqui é uma fazendo uso da substituição. Por exemplo, essa de cá, que tem log com potência negativa. Quando substituir por y, vai ficar 4y ao quadrado menos 4y elevado a menos 2. Então, 4y ao quadrado menos 4 sobre y ao quadrado igual a 15. Para resolver isso, vai ter que fazer o MMC. Resolve o MMC para organizar. E inequação? O que é que muda quando a gente está resolvendo por inequação? Quando a gente está trabalhando com inequação, a gente não está querendo uma igualdade, né? Eu não estou nem igualando uma função a um número, nem igualando uma função
a outra função. Mas sim, estou trabalhando as desigualdades. Então, agora eu tenho maior, menor, maior igual, menor igual. Todas essas desigualdades podem ser trabalhadas nas questões de inequação. A forma de resolver é baseada, né, no entendimento da equação. Eu vou resolver da mesma maneira que a gente resolveria a equação, caso 1, caso 2. Só que eu não vou estar procurando a igualdade, mas um intervalo para o qual aquilo ali passa a valer. Então, vamos explicar esse primeiro caso aqui. A gente procura questões lá para comentar e depois a gente volta para ver esse outro caso, que é o caso da função ser decrescente, que a gente sabe que quando a gente está trabalhando com ela decrescente, a gente tem uma inversão do sinal quando a gente estava passando do sinal do x para o sinal do y. Já, quando ela é maior que zero, a gente tem essa conservação do sinal. Então, se é um log é maior que um número, quando eu passar e estruturar, eu vou preservar, a função vai ser maior do que a exponencial. Não vou perder essa ordem, essa desigualdade, né? Então, nós temos aqui, primeiro caso, uma função logarítmica desigual, né? Vou chamar de igualdade, mas uma desigual com relação a uma constante. Quem tiver dúvida nisso aqui, é o finalzinho da aula passada aqui, ó. Está aqui todo o resumo do comportamento, naquele que a gente está vendo lá embaixo, retratado nesse caso aqui. O gráfico, ele tem um comportamento crescente. Então, na igualdade a gente está usando na equação, né? Que foi o que a gente usou logo cedo. Que é o caso 2, que era um log de x com log de alfa. Cancela-se os dois. X tem que ser igual a alfa, no caso lá era f de x igual a g de x, tem que ser maior que zero. Então, aquele segundo caso que a gente estava resolvendo era esse daqui. Agora a gente está olhando esses dois casos aqui. Então, se eu tenho uma função log de x na base A é maior do que uma log de alfa, eu elimino os logs e preservo a desigualdadezinha aqui, ó. X é maior do que alfa, que ainda assim precisa ser maior que zero. Se for menor, vai continuar sendo menor. Então, x e alfa preservam a mesma ordem, só que essa situação aqui, ó, tem que ser maior do que zero, pelo lado de cá. Vamos ver lá como é que está a explicação na parte de desigualdade. Então, está aqui, só mudou as notações, mas, ó, log de f de x na base A ser maior do que log de g de x na base A. Estou preservando a condiçãozinha aqui, ó. Então, f de x é maior que g de x, que é maior do que zero. Se for uma desigualdade a menor, né? Log de f de x na base A ser menor do que log de g de x na base A, eu vou me livrar dos logs, vou preservar essa desigualdade aqui, f de x vai continuar sendo menor do que g de x, mas isso tem que ser maior do que zero, porque a condição de existência da gente é sempre que o que está dentro do logaritmo, o logaritmando, ele seja sempre maior que zero. Então, como está nesse sentido, tem que ser maior que zero. Como está nesse sentido, tem que ser maior que zero. Esse caso de cá não precisa de muita explicação, porque a gente sabe que é passar a propriedade para o outro lado, né? A base passa para cá como potência e preserva a questão do sinal. A única coisa que a gente vai ter que tomar o cuidado é quando ela for menor do que zero, que aí, além de eu ter feito essa passagem, eu preciso assegurar que ela realmente é maior que zero. Daqui a pouco a gente volta para explicar essa outra. Então, ó, aqui. Este caso de cá é uma função logarítmica, que dentro está sendo uma função linear, de base 2, quer dizer que ela está dentro dessa condição de base, e ela está desigual a um número real. Então, ela atende a uma dessas condições aqui. Ou ser maior ou ser menor. Nesse caso, é ser maior. E, como a gente resolveu lá na parte de equação, ó, simplesmente eu vou pegar esse carinha aqui, ó, 2, passar elevando. Então, vai ficar aqui, ó, 6x mais 1 é maior do que 2 elevado a zero. Calcula-se essa parte de cá e chega que 6x mais 1 é maior do que 1. Resolve isso aqui, passa para o lado de cá. Então, 6x maior do que zero. Se somente se, passa o 6 para o lado de lá dividindo, x é maior do que zero. E essa é a solução para esse caso. Deixa eu pegar outro que ainda seja. Esse aqui vai ser na explicação daqui de baixo, então vai ter que esperar um pouquinho mais. Vamos pegar outro exemplo aqui. Aqui é a questão de estabelecer domínio e aqui é de inequação.
mas essa de domínio dá para falar, né? Dá. A base é maior que zero. Pronto. Essa não está sendo diretamente uma questão de inequação, mas ela passa a ser uma questão de inequação, porque quando eu estou querendo o domínio dessa função, que é uma função radical, a gente viu lá atrás, quando a gente está trabalhando funções do tipo radical, o domínio dela é onde o que está dentro, né, o radicando, essa estrutura que está aqui dentro, ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, passa agora a ser o meu problema para resolver isso, uma inequação. A inequação é 1 menos log de 2, 2x, né? Tem que ser maior ou igual que zero, porque é a condição desse problema. Então, tanto faz, está igual a zero, ainda está naquele caso de ser maior lá. E, como eu tenho essa subtração aqui, quando eu passo para o lado de cá, eu reduzo o caso a essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura de uma função log, igualado novamente a um número. Igualado não, desigual com um número. E, para resolver isso, vou passar a base para lá como potência. Então, está aqui, 10 elevado à primeira. Preserva o sinal, né? Que a gente está num caso onde a base é maior do que 1. Então, 2x é menor ou igual que 10 elevado a 1. O que é que eu ainda tenho que fazer aqui? Como é um caso de menor ou igual, para garantir a condição de existência, eu tenho que colocar que essa desigualdade aqui ela tem que ser maior do que zero. Então, a solução passa a ser escrita dessa maneira aqui, ó. Daqui para cá, o que foi feito foi simplesmente dividir essas três parcelas da desigualdade aqui por 2, tá? Então, 0 por 2 é 0, 2x por 2 é x, e 10 por 2, 5. Então, essa é a solução. O intervalo em que a condição é válida é entre 0 e x menor ou igual que 5. Então, está aqui a solução. X pertence aos reais, está o quê? X é maior que 0, menor ou igual que 5. Nesse caso anterior, que foi esse que a gente apresentou aqui, eu não preciso fazer isso, porque eu já tenho uma condição de que essa estrutura que a gente está vendo aqui, ela é maior do que 1. Então, se ela é maior do que 1, obrigatoriamente ela já é maior do que 0. Então, não preciso fazer essa checagem. Ter que colocar uma desigualdade aqui para ver isso. Mas, quando eu estou nessa condição aqui, a condição era que esse log fosse menor ou igual que 1. Ser menor ou igual que 1 pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 10. Só que, quando a gente está tratando de função logarítmica, ela não pode ser menor do que 0. Ela tem que ser maior que 0. Então, além de eu checar essa desigualdade que o problema nos trouxe, eu tenho que dizer, ó, tudo bem, ela tem que atender a essa condição, mas para ela ser da classe das funções logarítmicas, ela precisa da condição que ela tem que ter o logaritmando maior que 0. E o logaritmando só é maior que 0 entre a faixa do 0 a 5, né? Tem que ser maior do que 0 e menor ou igual que 1. Eu acho que é muita informação numa questão só, né? Acredito que sim. Então, por isso que o livro ele tenta trazer esses resumões aqui, que é para fundamentar vocês no entendimento de por que cada uma das coisas, e a partir daí você fazer uso delas. Então, naquele exemplo, nesse exemplo daqui de cima, em que momento a gente estava? A gente está numa condição em que A é maior do que 1, então eu estou dentro dessa condição aqui. É uma desigualdade maior ou igual que 0, mas quando eu passo o 1 para o lado de cá, eu vou ficar com menos log de 2x é maior ou igual que menos 1. Aí eu multiplico todo mundo por menos 1, aí eu faço que o log fique positivo. O que era menos 1 aqui passa a ser 1, mas a gente sabe que quando a gente multiplica por menos 1, o sinal, né, daqui da desigualdade, ele troca de posição, então ele passou a ser menor ou igual. Aí a gente recaiu nesse caso daqui, ó, que é uma log com A maior que 1, mas é menor que um dado número. Então, eu preciso fazer o cálculo, assim como lá na equação logarítmica, mas eu preciso checar se ela é ou não maior que 0. Então, é essa a linha de raciocínio para concluir isso. Então, para resolver o problema, né? Porque a pergunta é domínio da função. Então, a função radical que tem essa estrutura aqui, ela só é válida para um domínio aberto em 0 e fechado em 5. Então, somente naquele intervalozinho
é que vai aparecer o gráfico dessa função. Ok? Vamos para a próxima aqui para a gente tentar entender ela. Então, eu tenho aqui uma inequação, uma log, que dentro do seu logaritmando também é log, então a gente já sabe que a gente vai fazer uma recursão de cálculos aqui, começando pelo de fora e internalizando cada vez mais, só que ela por si só ela é maior do que 1. Então, primeiramente eu olho para o de fora, que eu já vou começar a conta pelo de fora, então eu olho para a base. A base é 2. Se a base é 2, é maior do que 1, então eu estou nessa condição aqui. Como eu estou nessa condição aqui, aí eu olho agora para o sinal da desigualdade. A desigualdade aqui é maior do que 1, ou seja, maior que K. Então, eu simplesmente tenho que trazer meu problema para esse formato aqui, ou seja, passar essa base como expoente. Então, vamos lá. Pego 2, elevo para o lado de cá. Então, log de x na base 2 é maior do que 2 a primeira. Está preservando o sinal, porque a gente está trabalhando com a base maior do que 1. Quando chegou aqui, o problema ficou resumido nisso. Log de x na base 2 é maior do que 2. Aí eu vou fazer toda a análise novamente, porque agora é outra desigualdade. Como a base aqui ainda é 2, eu ainda estou nesse caso, e a desigualdade aqui é maior que 0, então eu ainda continuo nessa situação aqui. Para resolver do mesmo jeito, passo 2 para lá, 2 ao quadrado. Então, x tem que ser maior do que 2 ao quadrado. A solução, x maior que 4. Não tinha muita dificuldade nessa daí para resolver, né? Mas pergunte aí se não entendeu alguma coisa. Tá dando para acompanhar, não tá? Como é? Ele só meio que resolveu por fora e depois por dentro, né? Sim. Mas a forma como você vai resolver é que está em xeque aqui. Por exemplo, poderia ser que esse log daqui de dentro fosse log meio, na base meio. Aí, quando eu passasse essa etapa aqui, chegasse aqui, eu ia ter log de x na base meio é maior do que 2. Aí, a estratégia para resolver isso aqui não viria daqui. Teria que vir dessa parte daqui de baixo que eu ainda não expliquei. Então, eu fiz uma checagem no primeiro momento para o log de fora, vi que ele era desses primeiro e resolvi e cair aqui. Quando eu cheguei nessa etapa aqui, tenho que fazer a nova checagem, verificar a base se é desse tipo ou desse tipo, e depois verificar a desigualdade, se porventura for desse tipo, se é desse tipo, desse tipo, desse tipo ou desse tipo. Depois que eu descubro, eu continuo a conta e chego no resultado. Belezinha até aí? Até aí, sim. Sim. Pronto. Sim. Aí agora a gente vai para um caso que vai recair nesses aqui de baixo, para fundamentar bem a explicação. Então, agora eu estou resolvendo uma equação e que agora eu tenho 2 logs aqui na desigualdade, e não um log e um número. Log e número aqui, log aqui. Então, vamos ver. Quando chega aqui, ó, log de 2x tem que ser maior do que log de x mais 1. Essa função aqui é uma função linear, é uma reta. Isso aqui também é outra função linear, é outra reta. Aqui já ficou legal que ele fez o estudo do sinal, que a gente poderia ter feito naquela questão lá em cima, mas a gente prefere fazer diretamente algébrico. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu olho aqui é, quem é a base? Dez. Isso, a base é 10. Se a base é 10, ela é maior do que 1. Então, o problema vai ser resolvido de uma dessas maneiras que a gente está vendo aqui. Como eu estou vendo que do outro lado não é um número, mas sim um log, é uma dessas duas maneiras que a gente está tendo aqui, porque é log e log. Aí eu olho para a desigualdade, e a desigualdade aqui é maior do que. Se é maior do que, eu estou nesse caso daqui de cima. Então, é desse jeito aqui que eu tenho que resolver. Eu vou, que nem lá na equação, vou me livrar dos logs, vai ficar f de x é maior do que g de x, que é maior do que 0. Então, vamos lá. Chegou nessa etapa aqui, me livrei dos 2 logs, então fica 2x é maior do que x mais 1, que é maior do que 0. Beleza até aí? Então está escrito Ele do retirou o jeitinho. log e transformou em 0, não foi? Não transformou nada em 0. 0 é condição de existência. Ele apenas se livrou do log, assim como a gente fazia lá em equação exponencial, se livrando das bases Ah, que tá. eram as mesmas.
Pronto. Estruturou dessa maneira aqui. Quando chega nessa maneira aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que essa função, eu quero saber em que momento essa função está superior a essa outra função aqui. Aí eu vou mostrar graficamente o que é isso, porque são duas retas, né? Talvez vocês não consigam perceber isso diretamente, mas são duas retas e elas têm inclinação diferente. Então, em um dado momento, elas vão se cruzar. Vamos lá, deixa eu mudar aqui a forma de reprodução. Parar. Reprodução tela inteira. Quando chegar aí, vocês avisam. Eu volto para cá. Vou apagar essas duas funções. Tá aparecendo já? Primeira função, 2x. Tá aqui. Sim ou não? Vocês estão conseguindo ver ou não, GeoGebra? Tá aparecendo. Tô vendo. Obrigado. E a outra função é x mais 1. Então, aqui, ó, g de x é igual a x mais 1. Eu estou usando o GeoGebra para construir esse gráfico, mas, claro, vocês poderiam construir esse gráfico claramente fazendo uso da tabela, como a gente explicou anteriormente. Então, ó, azul é o gráfico da função 2x, cinza é o gráfico da função x mais 1. Como é que a gente analisa essa estrutura aqui de dois gráficos? Eu tenho que a função cinza, que é a x mais 1, ela está acima da função azul, o que significa que x mais 1 é maior do que 2x nesse intervalo aqui, ó, vamos dizer aqui, x igual a 1. De x igual a 1 para trás, essa reta x mais 1, ela é maior do que essa outra. No momento x igual a 1, essas duas retas elas são iguais. Elas têm exatamente a mesma imagem. Depois do valor x igual a 1, ou seja, para valores de x maior do que 1, eu tenho uma inversão. Eu tenho que a função 2x ela é maior do que a função x mais 1. Quando a gente olha o problema daqui, ele está querendo o quê? Ele quer um momento em que a função 2x é maior do que a função x mais 1. E aqui a gente está vendo que o momento em que a 2x é maior do que a função x mais 1 é a partir do ponto 1. Estão conseguindo compreender isso? Sim. Só que ele bota uma condição a mais. Ele vem para cá e diz, olha, ela tem que ser maior do que essa, mas você precisa me garantir que ela é positiva. Aqui a gente já está garantindo pelo simples fato de que essa passagem entre elas está ocorrendo na parte de cima do eixo. Se está ocorrendo acima do eixo, quer dizer que elas são maiores do que zero. Então, aquela condição já está garantida. Se porventura fosse que x mais 1, se ele quisesse x mais 1 fosse maior do que 2x, aí seria nesse intervalo todinho aqui, que é de 1 para trás. Mas se a gente precisasse representar isso, mas que x mais 1 precisasse ser maior do que zero, aí o intervalo só ia daqui, né, do ponto menos 1 até o ponto 1. É o intervalo em que essa função é maior do que essa outra função, mas atende à condição de ser maior do que zero. Vamos voltar para lá. Deixa eu mudar aqui a forma de reprodução. Bom, aí como é que a gente vai saber isso algebricamente, né? Porque no final das contas, quando vocês forem resolver, vocês não vão construir o gráfico, localizar os pontos para ver em que momento. A gente até usa o gráfico, mas a solução a gente quer de forma algébrica. Então tá aqui. 2x tem que ser maior do que x mais 1. Para poder checar isso, a gente tem que atender essas duas condições. A primeira delas aqui, ó, 2x tem que ser maior do que x mais 1. E x mais 1 tem que ser maior que zero. Em que momento essa função dessa reta ela é maior que zero pelos métodos que a gente aprendeu aqui, olhando o livro? Como é que a gente mostra qual é o intervalo em que x mais 1 é maior que zero?
Não lembra? Como mostrar que uma função de primeiro grau é maior do que zero? O Nino colocou aqui que é fazendo a comparação. E como é que se faz essa comparação? É interessante ligar o microfone, que eu estou em outra tela, né? Esse que é para colocar na equação maior do que zero. Não, não é assim, né? Tem que encontrar as raízes. Tem que encontrar as raízes. Qual é a raiz de x mais 1? X maior que 1. Ah, não. Quê? X menor que 1. Dá X mais 1. Isso é uma raiz que você está me dizendo? Não vai ser. É X. X é maior que menos 1. Menos 1. Não. O que é uma raiz? Defina para mim o que é uma raiz. Ah, sim, certo. Vai ser o valor de X que a imagem vai ser 0. Vai ser menos 1. Certo. Menos 1, perfeito. A raiz é menos 1. Ok. E agora, como é que eu defino o momento em que x mais 1 é maior que zero? Depois que eu descobri quem é a raiz. A gente olha o valor de a da nossa função de primeiro grau, né? Quem é o valor de a para essa função de primeiro grau aí? Um. 1, né? Tá aqui. 1 vezes x. Se ele é 1, essa função ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Ela é crescente. Então, qual é a parcela dela que vai estar acima do eixo x? A que tiver depois da raiz. Depois da raiz, né? Ou seja, x maior do que menos 1. Valores posteriores ao menos 1. Está aqui, ó. Estão vendo aqui? É bola aberta, porque a condição é ser maior do que zero, né? Não maior ou igual, então não posso colocar as raízes. Já essa outra condição aqui em cima, porque isso aqui é um sistema. Eu tenho que resolver essa desigualdade e resolver essa desigualdade. Essa desigualdade está aqui, a gente já resolveu. Agora a gente tem que resolver essa outra daqui de cima. Para resolver essa daqui de cima, a gente vai isolar, né? Passar o x para o lado de cá, vai ficar 2x menos x, que dá x, x maior que 1. Não tem muita coisa que fazer aqui, por isso que eu deixei ela para depois. Já está aqui dizendo, ó, x tem que ser maior do que 1. Aqui, bola aberta no 1 e andando para frente. Então, essa desigualdade que está acontecendo aqui, ela é verdadeira, ela é positiva, né? Ou seja, uma função está acima da outra no momento em que de 1 para frente. A função que está embaixo, né, que é a x mais 1, ela vai estar acima do zero a partir do ponto menos 1. Aí eu preciso de uma concordância entre as duas situações, ou seja, tem que ser comum aos dois. Então, o intervalo aqui, que está nos dois ao mesmo tempo, é no zero para frente. Certo? Então, a solução é x pertence aos reais, tal que x é maior do que 1. Tá? Essas questões elas são boas porque ela está trazendo coisas lá de trás para a gente poder lembrar e ver que tudo aqui está conectado. Não dá para aprender simplesmente chegar, não aprendi função de primeiro grau, não aprendi função de segundo grau, não aprendi função radical, não aprendi função exponencial, mas eu quero aprender função logarítmica. Você até vai aprender, se for os casos básicos para se resolver. Mas se cair qualquer questão que está pedindo coisas lá de trás, a gente usou aqui sistema de inequação de primeiro grau, que é lá atrás, quando a gente falou de função de primeiro grau, equação de primeiro grau e inequação de primeiro grau. Fez também uso de estudo do sinal, para poder explicar essa parte. Então, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa que precisa ser vista. E lembrada, né? Deixa eu ver. Ele não faz nenhum exemplo aqui dessa outra parte, mas a gente vai falar. Vou explicar lá em cima e depois eu volto para cá. Porque eu acho que o resumo lá de cima, como tem um gráfico, fica mais bonito de entender. Pronto. Já se eu tivesse uma inequação desse tipo aqui, em que a base é entre 0 e 1, a gente sabe que o gráfico está decaindo. Como ele está decaindo, a gente tem uma inversão quando a gente está passando dos casos
log igualdade é para o caso da equação logarítmica. Então, a gente se prende a esses casos aqui, ó. No caso em que a função log é maior do que uma outra função, ou que a função log que a gente está procurando é menor do que uma outra função, ou que um outro número. Nos dois casos, a gente simplifica, né, os logs e resolve a inversão aqui. É a única mudança que a gente vai ter. Se era x maior que alfa quando estava nos logs, quando vem para cá, vai ficar x menor do que alfa. Aí eu preciso incluir a condição de existência. Se for x menor do que alfa, vai ficar x maior do que alfa, e aí eu preciso incluir a condição de existência. Vamos ver agora como é que ficou lá embaixo na parte da explicação de inequação. Então, quando a gente está aqui na parte de baixo, só tem esse caso aqui para a gente explicar, eu acredito. Quando a gente está aqui na parte de baixo, eu tenho as desigualdades com relação a constantes, que a gente resolve do mesmo jeito que a gente viu lá na equação, passando aqui a base para lá como potência, só que invertendo a desigualdade. Lá a gente passava e preservava, aqui a gente inverte. Então, ó, se eu tenho uma log, está com uma desigualdade com relação a um número, eu olhei para aqui para baixo e vi que era o número entre 0 e 1, então eu vou passar aqui, ó, a elevado a k. Só que o sinal era maior, aqui eu vou representar como menor com relação ao logaritmando. E aí eu vou incluir a condição de existência. Tem que ser maior que 0. Porque eu estou olhando uma desigualdade para baixo. Já nessa de k eu não vou precisar, porque eu já estou querendo a função onde ela é maior do que um número. Como esse número de k tem que ser um número positivo, eu não preciso mais checar a condição de existência. Já se eu tiver nos casos de log-log, aí eu sou obrigado em todos os casos verificar a condição de existência. Então, se é uma função f de x, log de f de x é maior do que uma log de g de x, eu olho a base. A base é entre 0 e 1, ok. Então, eu vou me livrar dos logs e vou trocar o sinal da desigualdade. Então, onde era f maior que g, vai ficar f menor do que g. Aí, como é para ser menor, eu boto a checagem aqui, a condição de existência do lado de cá. Então, g tem que ser maior do que f, que tem que ser maior do que 0. Já, se eu tiver em dois logs aqui, estiverem numa desigualdade a menor, e o meu a for entre 0 e 1, eu vou cancelar os logs e vou mudar o sinal. Era f de x menor do que g de x, vai ficar f de x é maior do que g de x. E a condição de existência vem logo em seguida. Vamos ver aqui como é que fica no exemplo aqui do livro. Eu tenho aqui, ó, resolvendo a equação log de x mais 2, esse é meu logaritmando, na base meio, isso tem que ser maior do que 0. Bom, já estou vendo aqui que a desigualdade está sendo com relação a uma constante. Vamos começar logo definindo a classe, né? Primeiro, olho para cá, vejo que a base é meio. Então, eu estou nesse grupo aqui. É uma dessas condições que eu vou ter que usar para resolver. Aí, quando eu chego aqui, eu olho e vejo que uma desigualdade maior. Então, se é maior, ou eu estou falando dessa, ou eu estou falando dessa. Aí, depois, eu noto que eu estou fazendo essa desigualdade olhando para um número. Então, eu estou falando dessa de cá. É essa a forma de resolver que eu estou procurando. Então, vamos para cá. Quando eu chego aqui na expressão, passo aqui o meio para lá com potência, então vai ficar aqui, ó, x mais 2 era maior, então, como ela é decrescente, eu vou inverter. Então, x mais 2 é menor do que meio elevado a 0. Está aqui, meio elevado a 0. Pela condição de existência, como a desigualdade está para lá, então tem que ser maior do que 0. Resolvo isso aqui, número elevado a 0 é igual a 1, então eu fico com essa desigualdade aqui para resolver. Ó. A função x mais 2 ela tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 1. Essa daqui fica fácil da gente resolver, porque isso aqui é uma função de primeiro grau. Se eu quero saber o momento onde ela é maior do que 0, basta eu apenas localizar a raiz da minha função, né? X mais 2, f de x igual a x mais 2, a raiz dela vai ser no ponto menos 2. Como a aqui é positivo, é uma função crescente, eu vou ter que ela vai ser maior do que 0 depois do valor da minha raiz. Então, x tem que ser maior do que menos 2. Tá? E depois eu preciso localizar o momento em que x mais 2 é menor do que 1, ou seja, um teto para isso. Para isso eu passo para o lado de cá da desigualdade o 2. Ele vem para cá, então vai ficar aqui x é menor do que 1 menos 2. Logo, x é menor do que menos 1.
E está aqui a solução. X está posterior ao menos 2, mas anterior ao menos 1. Então, solução é igual a x pertence aos reais, tá ok, x maior do que menos 2, menor do que menos 1. E aí, o que é que vocês acharam disso? Dá para entender? Dá para fazer? Professor, explica só essa parte do menos 1 aí, por favor. Porque aqui a gente tem uma desigualdade tripla, né? Para a gente resolver ela, a gente olha para desses dois primeiros e depois olha para esses outros dois. Quando eu olho para esses dois primeiros, eu tenho aqui que simplesmente x mais 2 é maior do que 0. Que aí eu poderia resolver diretamente passando 2 para o lado de cá, então vai ficar x é maior do que menos 2. É isso aqui. Por outro lado, eu tenho, olhando para esses dois, que x mais 2 é menor do que 1. Se x mais 2 é menor do que 1, eu passo 2 para o lado de lá negativo, né? Então vai ficar x é menor do que 1 menos 2. Aí, 1 menos 2 dá menos 1. Então, x é menor do que menos 1. Entendi. Deu para se localizar? Sim, Normalmente, matematicamente, a gente resolve isso aqui direto, tá? O que a gente está querendo aqui é isolar o x. E para isolar o x, a gente tem que se livrar do 2. E como é que a gente faz? A gente subtrai 2 nos 3 aqui ao mesmo tempo. Então, 0 menos 2 dá menos 2. X mais 2 menos 2 dá x. E 1 menos 2 dá menos 1. Se vocês estiverem fazendo exercício, vocês vão ver isso aí em algum livro por aí, questão resolvida. Feito dessa forma, é uma maneira de se fazer. Tá bom? Daqui a gente vai ter uma questão ou outra para vocês resolverem. São questões interessantes. Alguma delas vai precisar substituir o log de x por y para poder continuar a conta. Mas sai tranquilo. Propriedades operatórias. Isso era para ter sido visto lá em cima, mas o livro quis deixar aqui para baixo, então tudo bem. A ideia aqui é fatiar um problema em soluções mais simples, né? Se vocês depois derem uma lida aqui, vocês vão ver que, como eu mostrei lá, aquela tabela de logaritmo da antiguidade, os caras têm que fazer contas gigantescas, principalmente para astronomia, aquele negócio de Newton, Copérnico. A galera que tem que fazer conta para saber quando é que um cometa ia passar de novo, ou quando é que ia ter um eclipse, não são contas simples e principalmente de fazer no braço, mas eles não tinham computador na época, então era no braço mesmo que eles tinham que fazer. Então o logaritmo ele veio para isso, para poder facilitar contas gigantescas, levar elas para um universo mais fácil de calcular, resolver o problema, depois devolver, fazendo uso daquela tabelinha do logaritmo que eu mostrei para vocês. Tem aqui uma notação interessante, deixa eu ver qual foi aqui. Expressões como esta ganharam destaque na economia no Brasil a partir de maio de 85, quando o índice de correção monetária de um mês passou a ser igual à média geométrica dos índices de inflação dos 3 meses anteriores. É somente isso. Essa fórmula durou até o mês de agosto de 85. Então não é nada de muito importante, né? Só para mostrar a continha aqui que ele estava falando. Isso aqui é uma média geométrica, tá? Então vamos lá. Log do produto. Normalmente a gente vai representar aqui para vocês dessa maneira, que é o log de um logaritmando de uma única base. Mas usando essa propriedade, a gente pode quebrar esse logaritmo em 2 logaritmos mais fáceis. Por exemplo, eu quero calcular log de 70. Quero calcular log de 70. Eu teria que ir lá na minha tabelinha, né? Para procurar, deixa eu representar aqui. Deixa eu abrir a visualização e mostrar aquela tabela de novo. Talvez algumas pessoas não tenham visto. Vamos botar aqui. Tabela de logaritmos. Vou pegar uma tabela mais moderna. Não vou pegar aquela para judiar de vocês, não. Uma tabelinha aqui na base 10. Conseguem visualizar? Estou vendo. Pronto. Isso aqui é uma tabela de logaritmo. Então, se eu quisesse o log de 90, que é isso aqui, que é 1,954243 e por aí vai, eu teria que vir aqui nessa tabela e calcular. E a tabela está indo somente aqui até o 100. Como ele tem o 90, então eu vou pegar outro exemplo. Imagina que eu quisesse o log 900.
O 900 não está aqui na tabela. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que construir uma tabela até o 900 para poder ter o resultado do 900? Eu sei que, óbvio, que se eu fosse fazer essa pergunta para vocês, vocês iam dizer, eu ia botar 900 na calculadora e apertar no botão e ia ter a resposta. Não era? Obviamente. É. Mas antigamente não era assim. Então, se eu quero chegar ao 900, eu posso olhar e dizer, eita, peraí, mas 900 não é 90 vezes 10. Ou melhor, é simplesmente 9 vezes 10 vezes 10. Ou quebrar isso mais ainda. Eu posso pegar 900, quebrar em fatores primos, né? Fazer a fatoração e escrever eles. Vai ficar 3 ao quadrado, né? Dá mais o quê? O 10 ali é 2 à quinta. 2 vezes 5, então vai ficar 9 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, se não me engano. Não fiz aquele cabeça rápida. Mas aí eu teria quebrado apenas em números primos. E será que tem como eu chegar no log de 900 só conhecendo esses números primos, o log dos números primos? É isso que o livro está dizendo aqui para a gente. Ele está dizendo, olha, se tu tem um log de um produto, tu pode simplesmente calcular o log do primeiro, carinha, mais o log do segundo. Ou, no exemplo da gente, eu quero calcular o log de 900. Aí eu volto para a tabelinha. Eu poderia pegar o log de 90 e somar com o log de 10. Ou o log de 9, somar com o log de 10 e somar com o log de 10. Se eu faço isso, dá quanto? Dois 2,954 e assim 2. vai. Pronto. Agora eu quero que vocês abram a calculadora e façam essa coisa difícil aí que vocês disseram que iam fazer. Bota aí 900 e calcula o log. Log de 900, é? Uhum. Me deu 2,95. 2,95. Deu igual? Foi de 2,95, 4, 2, Certo. Eu 4, estou 2. perguntando, deu igual ao jeito que eu calculei Deu aqui? igual. Deu. Deu igual. Então, beleza. Então a gente não precisa ter uma tabela que está indo até o 900. Desse jeito, somente conhecendo o de 9 e o de 10, eu chegaria no resultado. Ou se eu quisesse aqui 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 2 ao quadrado, somasse tudinho, eu também chegaria no mesmo resultado. Eu conseguiria calcular o log de qualquer número que eu quisesse, apenas conhecendo alguns poucos logs. Tá? Era assim que eles usavam antigamente para calcular logs maiores. Aí vamos voltar aqui para o assunto. Agora que a gente viu isso, dá certo. Vocês já viram que dá certo. E as condições eles estão aqui, ó. B tem que ser maior que zero, C tem que ser maior que zero, né? Que são os logaritmandos, então todos os logaritmandos têm que ser maior do que zero. A base tem aquela velha condição que tem que ser maior que zero, diferente de 1. Até aí tudo bem. Dá certo? Dá. E por que dá certo? Aí olha a explicação aqui, ó. De fato, se eu pegar log desse produto aqui e dizer que é x, e pegar log de b, dizer que é y, pegar o log de c e dizer que é z, em outras palavras, eu estou dizendo que x é igual a y mais z. Só que aí a gente vai fazer as continhas. Log de bc na base a é igual a x. Então, eu posso pegar a elevado a x é igual a bc, certo? Certo. Tá? Só fiz usar a propriedade de logaritmo. Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui com esse. Passa a elevado a y é igual a b e a elevado a z é igual a c. E aí, quando a gente olha direitinho, a gente está acontecendo isso aqui, ó. Se a elevado a z é igual a c, então no lugar onde tinha c de a elevado a x é igual a bc, daqui, ó. A elevado a x é igual a bc. No lugar onde tinha b, eu vou escrever a elevado a y. No lugar onde tinha c, eu vou escrever a elevado a z. Então, antes era a elevado a x é igual a bc. Mas agora é a elevado a x é igual a elevado a y vezes a elevado a z. Está acompanhando até aqui? Sim. Pronto. Só que aqui a gente tem produto de potência de mesma base. O que a gente faz quando isso acontece? Soma de expoentes. Repete a base, né?
e somos expoentes. Então, isso daqui pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, a elevado a y mais e. Então, a elevado a x é igual a elevado a y mais e. Agora virou um caso de uma equação exponencial. A gente sabe quando a gente tem aqui, ó, uma igualdade com as mesmas bases, a gente simplesmente cancela as duas bases, né? Então vai ficar aqui, ó, x é igual a y mais z, que era exatamente o que a gente tinha escrito anteriormente. Log de BC na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A. O que isso prova é que calcular o log do produto de BC na base A é a mesma coisa que calcular o log de B na base A somado com o log de C na base A. Tá? Eu não vou fazer essa explicação para todos os demais. Não vou fazer essa explicação para todos os demais, mas para vocês perceberem que essa propriedade ela é verdadeira e ela tem uma justificativa matemática baseada nas propriedades que a gente viu anteriormente. Tudo que a gente usou aqui para demonstrar que isso aqui era verdade foram coisas que a gente falou no curso lá atrás. E aqui tem N exemplos aqui, por exemplo, ó, quero calcular log de 20 na base 10. Ah, mas 20 pode ser escrito como 10 vezes 2. Opa, então eu posso separar esse log aqui. Posso escrever log de 10 na base 10 mais log de 2 na base 10. Aí a gente viu lá atrás a propriedade. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Log de 2 na base 10. Só precisaria ir lá na tabela, descobrir quem era o log de 2 na base 10, que é o 3010, 0.3010, com 4 casas decimais. E aí eu chegaria no resultado disso. Que é o que ele está mostrando aqui. Aí aqui, ó, log de 600. Ah, posso pegar log de 600 e escrever como 100 vezes 2 vezes 3. Tá aqui. Que é log de 100 mais log de 2 mais log de 3. Quando eu substituo, chego no resultado de quanto vale o log de 600. E por aí vai, vocês vão poder aplicar isso aí direto. Vai ter umas questãozinhas aqui que vocês vão usar essas propriedades para poder fazer. Aqui tem uma questão que parece valer a pena a gente discutir. Essa de cá. Essas outras não, que é só aplicar. Mas vamos falar dessa de cá. Então, resolver uma equação log de x menos 1 na base 2, somado com log de x mais 2 na base 2, que é igual a 5. Lembra lá atrás, questões desse tipo? Como é que a gente resolvia lá atrás? A gente pegava esse cara aqui e igualava a y, né? Sim. Só que isso dava certo, deixa eu mostrar. Isso dava certo lá atrás, e era muito lindo, porque, ó, log aqui de x e log aqui de x. Quando eu substituía por y, aí todo mundo virava y. Porque são iguais. Só que nessa questão em específico aqui, ela tem que ser mais difícil, esse log aqui é x menos 1, esse log aqui é x mais 3, eles são diferentes. Eu não poderia simplesmente substituir. Se eu for substituir, eu ia ter que chamar esse cara aqui de x e esse cara aqui de y. Perdão, esse cara aqui de y e esse cara aqui de z. E aí ia ser uma salada. Mas agora que eu vi aquela propriedade lá em cima, que diz que uma soma de dois logs na mesma base eu posso colocar num log só. Alguém falou alguma coisa? Não, talvez não. Eu acho que não vai dar tempo de ver tudo isso aí, não. Ô, professor, aproveitando que o senhor deu uma pausa aqui, de 2h20 a gente vai ter uma reposição de outra aula. Entendi. Então, eu dou uma caminhada um pouquinho mais, termino esse assunto e a gente encerra e continua na próxima. Deixa eu só concluir aqui a linha de raciocínio. Eu termino a parte de propriedades e o último assunto fica só a ideia de colóquio. Então, ó, se eu tenho uma soma, eu posso simplesmente pegar esse cara e escrever num único produto. Aí ele está dizendo aqui, ó, começamos colocando as condições de existência do logaritmo. Eu sei que esse cara aqui, esse logaritmando tem que ser maior que zero, e esse outro logaritmando também tem que ser maior que zero. Mas aí eu venho para cá, ó, era uma soma, tá na mesma base, vou usar a propriedade do logaritmo do produto e escrevo todo mundo com um log só. Olha que maravilha. Quando eu escrevo todo mundo com um log só, aí minha vida fica muito mais fácil, porque, primeiro, essa base é maior que 1. Não vou ter problema nenhum. Pego ela e passo para lá como potência, então vai ficar aqui 2 à quinta. E aqui eu tenho um produto. Resolvo esse produto, caiu numa expressão de segundo grau aqui. Resolvo aqui o 2 à quinta, que é 32, e agora passa esse 32 para o lado de cá. Caiu numa expressão de segundo grau, resolvo a expressão de segundo grau e chego na solução. Lógico, essa solução aqui, ó, deu as raízes, deu 5 e menos 7. Só que menos 7
não vai ser legal para a gente. Por quê? Vamos lá. 5. Quando eu jogo 5 aqui, 5 menos 1 é 4. 4 é maior que 0. Ok. Menos 7. Menos 7 menos 1 dá menos 8. Menos 8 não é menor que 0. Não atende a essa condição. Vamos checar essa outra só para o desencargo de consciência. 5 vai dar 8. Menos 7 vai ficar menos 7 mais 3 dá menos 4, que é menor do que 0. Não pode ser logaritmando. Então, só quem pode ser solução para a gente é o 5. Tá? Vou dar uma adiantada para vocês não ficarem presos para trás. Terminar essas propriedades aqui. A outra propriedade, a gente não vai ver aqui a demonstração, mas vocês podem ler depois, é análoga a essa. Se lá a gente tinha que o log do produto podia ser escrito como log da soma, seria análogo pensar que o log da divisão, né, B dividido por C, pode ser escrito como uma diferença. Então, questões que têm diferença, a gente poderia usar essa propriedade. Aqui, ó. Eu quero calcular log de 5, mas eu só tenho na minha tabela lá, não sei porque cargas d'água, o log de 10 e o log de 2. Opa, mas eu posso escrever 5 como 10 dividido por 2. E aí, como é uma divisão, ó, separo numa diferença. Separei uma diferença, aí calculo esse de cá. 10 na base de 10 pela propriedade dá 1. Log de 2 está aqui. E por aí vai. Já esse outro, já está numa divisão aqui, né? Então, log de 2x sobre y na base 2, eu escrevo com uma diferença. Então, log de 2x na base 2 menos log de y na base 2. Quando está aqui, eu olho para cá, vejo que isso aqui ainda é um produto, que é a propriedade do log do produto. Posso escrever isso aqui como uma soma. Então, fica log de 2 na base 2, mais log de x na base 2, menos log de y na base 2. Ó, aqui e aqui são iguais, então isso aqui vale 1. E aqui está a expressão do resultado. Claro, com as ressalvas de que x tem que ser maior que 0, y tem que ser maior que 0 para isso existir, ter validade. Nesses casos tem mais alguns exemplos. Aí tem o da potência aqui. A gente já falou anteriormente, quando a gente estava definindo as propriedades, mas aqui é que ele está definido. Esse de cá é basicamente a propriedade 1. Por exemplo, o que é b ao quadrado? Alguém pode me dizer? B vezes B. B vezes b, né? Ou seja, se eu tivesse aqui log de b ao quadrado, eu poderia escrever simplesmente aqui log de b vezes b na base A, não é? É. Só que lá em cima não disse que quando eu tenho um produto eu posso escrever como uma soma? Então, log de b vezes b na base A poderia ser reescrito como log de b na base A mais log de b na base A, certo? É. Como eles são a mesma coisa, a mesma expressão, eu posso juntar as duas. Base. Então, fica simplesmente 2 vezes log de b na base A. Entenderam o que eu falei? Vamos mostrar com 3, para ver se faz mais sentido. B ao cubo. B ao cubo é b vezes b vezes b, né? Então, se eu tivesse aqui log de b ao cubo na base A, eu poderia escrever aqui b vezes b vezes b. Pela propriedade lá do produto... Seria 3 vezes b com A. Vai ficar log de b na base A, mais log de b na base A, mais log de b na base A. Como eu tenho 3 expressões que elas são exatamente a mesma, 3 vezes log de b na base A. Claro que ninguém faz desse jeito. Essa propriedade aqui, ela está dizendo, olha, se tu tem aqui um b elevado a uma potência, tu pode simplesmente pegar essa potência e passar aqui para frente do teu logaritmo, escrevendo dessa maneira. Motivos esses pelos quais eu falei esses dois exemplos e vocês entenderam. Por exemplo, aqui. Log de 16 na base 10. 16 eu posso escrever como 2 à quarta, né? Opa, chegou aqui 2 à quarta, é uma potência, vou jogar aqui para frente, ó. 4 vezes log de 2 na base 10. Aí eu só precisaria ir lá na tabelinha, descobrir quem é o log de 2, 0,30, 10, substituir aqui no lugar, multiplicar por 4 e chegar no resultado. Deu para entender como é que se usa isso? Aqui, por exemplo, ó. Professor, como é que eu vou calcular log da raiz de 3 se a tabela só tem números naturais? Está aqui a explicação. Agora que eu tenho essa propriedade, eu olho para cá, vejo que raiz de 3 pode ser escrito como 3 elevado a meio. Aí esse meio vem para cá, vem para frente como um produto. Então, meio vezes log de 3. Quem é o log de 3? Log de 3 é 0,4771. Então, meio multiplicado por 0,4771 seria o log da raiz de 3. Vocês podem checar isso aí depois na calculadora. Tá? Só vem para ajudar essas propriedadezinhas.
eu encerro por aqui. Segunda-feira eu vou colocar os exercícios de vocês. E para a aula que vem vai ficar faltando somente falar do que é o cologaritmo, que ninguém usa mais esse termo. Mas se tiver algum aluno de química, vocês podem, ó, ter que encontrar isso em algum livro bem velhinho, daqueles que cheio de poeira. Mas pode encontrar. Aí, como é que o professor não ensinou cologaritmo? E, por fim, mudança de base, que é o que vai ensinar vocês a usar a calculadora, por exemplo, para calcular coisas desse tipo. Na base 3, vocês não conseguem calcular diretamente na calculadora, pelo menos não nas tradicionais, porque todo logaritmo que sai da calculadora, ele sai tabelado na base 10. É por isso que, quando você aperta o botãozinho log lá, você não diz a base, você diz assim, foi 900, né? Log de 900. Você testou de 900, apertou o botão log. Só que você olhou lá no botão log e não tinha nada embaixo dele dizendo quem era a base, porque a base era 10. E por isso que eu usei essa tabela aqui, ó, tabela de base 10. Se eu quisesse pegar outra tabela, eu teria que procurar outra tabela. Tabela de base 6, base 5, base 4. Aqui uma tabela antiga, construção da tabela dos logaritmos, das mantícias, e por aí vai. Então, na próxima aula, que é o último assunto da gente, a gente vai falar de cologaritmo e mudança de base, e isso encerra o livro da gente, né? Que tem algumas questõezinhas para resolver, coisas bonitas, mas daí para frente é só a resolução das questões anteriores. O livro se encerrou. Então, na semana... Professor, vai ter feriado? Quando é feriado? Feriado é terça. O feriado, ele é na terça-feira. Só que vocês optaram por que eu liberasse a atividade na segunda-feira e ela ficasse aberta até a quarta. Então, isso posto, eu estou seguindo as instruções de vocês. Para mim, até questão de logística, para mim é muito mais tranquilo colocar uma atividade e ela encerrar a entrega dela na segunda. Porque, por exemplo, o curso encerra aqui, ó, na calendário de vocês vão ver que o curso se encerra aqui no dia 15, que vai ser justamente, eu vou ter que esperar até a meia-noite para chegar a última atividade de vocês da próxima semana, né? No dia 15. Então, eu já vou estar devendo lá de começar a corrigir as outras atividades e lançar as notas. Mas como vocês disseram que, porque vai para a igreja, porque vai isso, porque vai para aquilo outro, e aí não pode fazer as atividades no sábado e no domingo, infelizmente, nesse caso, vocês vão ter que fazer no feriadão também. Então, a atividade começa na segunda e se encerra na quarta. Aqueles que souberem priorizar as suas atividades e, porventura, terminar essa atividade até a meia-noite da segunda-feira, está livre, vai passar o feriadão sem se preocupar com a atividade. Mas, quem não tiver vai ter que passar o feriadão e entregar a atividade até a quarta-feira. Beleza? Eu espero que tenha dado para dar uma clareada na parte de equação e inequação. A gente consiga dar uma boa varrida aí em alguns tópicos, ver algumas propriedades, lembro de coisas lá de trás, que é sempre bom lembrar dessas coisinhas. E vai encerrar o livro, né? Que é a melhor de todas as soluções. É terminar um curso, por mais que seja de forma remota, mas que vocês viram todo o conteúdo da disciplina. Não vão devendo nada para os alunos que assistiram essa disciplina no presencial. Desde que vocês façam exercício, né? Tem uma parcela aí de obrigação de vocês de participarem bem. A ideia é essa, Leandro. Valeu, professor, que a gente já está atrasado para a aula. Tá bom. Até mais. Vou parar de gravar aqui. Tchau, professor. Eu que agradeço a participação de vocês.